Como fazer o seu currículo no modelo australiano para conseguir um emprego na sua área aqui na Austrália. Pois bem, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pontos essenciais para você fazer um currículo que você vai conseguir se vender muito bem para o mercado australiano. E eu tô te falando isso porque eu trabalho na minha área aqui na Austrália, já tive alguns empregos na área e recentemente eu passei por essa situação novamente. Eu estava trabalhando em um mercado, eu mudei de cidade e aqui o mercado que eu trabalhava não existe, então eu tive que praticamente fazer um currículo do zero. Até porque o último currículo que eu fiz foi há 2 empregos atrás. Então, ele estava totalmente desatualizado e muito diferente do que eu precisaria mostrar para o cargo que eu queria dessa vez. E eu sei, gente, eu sei que é desesperador ter que fazer um currículo do zero. Principalmente quando a gente ainda não está com inglês muito bom, quando a gente não tem experiência local, quando a gente ainda está buscando, está aprendendo sobre o mercado local. E eu sei tudo isso porque eu nunca paguei ninguém para fazer um currículo para mim. Eu sempre fiz os meus currículos aqui. Inclusive, é isso que eu ensino dentro até dos meus programas de acompanhamento, porque eu tenho muita gente que vem, que teve alguém que fez o currículo, e muitas vezes essa pessoa que fez o currículo, ela não está familiarizada com aquele mercado em si. Então, para quem é leigo, às vezes vai ver o currículo e vai achar legal, mas muitas vezes é um currículo que não vende muito bem. E é por isso que eu vou trazer esses 3 pontos, e eu já vou começar com o que é o mais comum, que é a questão de formato. Pois bem, existem 3 formatos assim, mais comuns aqui na Austrália. O mais comum deles, o que é mais utilizado, assim, principalmente nos mercados mais tradicionais, é o mesmo que é utilizado no Brasil, que é a de ordem cronológica reversa, ou seja, você vai apresentar as suas experiências da última até a primeira. Existe também um segundo tipo de currículo, né, que eles chamam de functional resume, que é um currículo que ele é mais voltado para suas habilidades. Ele pode até trazer ali o seu histórico de trabalho, de que empresa você foi para qual empresa, mas isso é uma parte menorzinha dentro do currículo. Que ele mais vai tentar mostrar é as suas habilidades. E existem aqueles currículos que são mistos, né? É como se ele fosse híbrido entre esses dois aqui. Então, ele começa trazendo esses skills e vendendo muito bem as habilidades, e depois ele traz, sim, as suas experiências também na ordem cronológica reversa. Como o mais comum aqui na Austrália é o currículo, o primeiro tipo, que é o ordem cronológica reversa, eu vou falar mais especificadamente dele. Porém, quando que você vai usar os outros dois? Quando você está começando numa área e tudo que você trabalhou não tem nada a ver, é muito difícil você se vender por experiência, ou quando você está mudando de carreira completamente. Então, começando do zero ou mudando totalmente de carreira. Eu fiz agora uma transição dentro da minha indústria. Só que as duas coisas ainda são mais ou menos relacionadas, porque um é construção, então é construção de prédios, o outro é questão de infraestrutura, então é estradas, pontes e tudo. Apesar das áreas, né, serem diferentes, ainda tem uma certa correlação e tem muita coisa que eu fazia em um trabalho e que eu vou conseguir trazer como habilidade transferível para o outro. Então, por conta disso, eu também optei em utilizar o modelo mais tradicional. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas importantes para vocês terem em mente, tá? Primeira coisa em relação ao formato é que, se você já tem experiência, você teve estágios lá no Brasil, você teve emprego após se formar, ou você teve um emprego profissional aqui que é relacionado ao cargo que você quer, é muito interessante você trazer a sua experiência para cima. Então, o seu formato do currículo começaria com o seu cabeçalho, né, lá falando o seu nome e os seus dados pessoais. Depois, um parágrafo ali que vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. E depois a sua experiência. Então, essa seria a ordem melhor para quem tem experiência. Só coloca, antes disso, as qualificações, aquela pessoa que está se formando agora, que não tem a experiência profissional mesmo. E aí você vai conseguir se vender melhor falando sobre o que você está formando, qual curso você acabou de terminar, do que falando sobre a sua experiência. Mas se puder se vender pela experiência, faça isso, porque é o que é mais importante no mercado australiano. Então você tem que dançar conforme a música, né? E aí, falando ainda dessa primeira parte do currículo, né, você tem lá os dados pessoais, tem uma coisa importante no currículo australiano, que é que eles não gostam de ter ali informações que possam
trazer algum tipo de discriminação. Então, religião, se você é casado, solteiro, viúvo, né, o seu status. O sexo também, não precisa de falar né, qual que é o seu sexo, a sua idade, a sua religião, essas coisas muito pessoais que podem trazer algum tipo de discriminação, elas podem ficar fora do currículo. O que você vai colocar geralmente nessa primeira parte é o seu nome, o seu telefone, e-mail. Você pode colocar o link do seu LinkedIn, ou dependendo do tipo de trabalho, você tem um portfólio, você pode colocar um link do seu portfólio. E o endereço também, que nem sempre você vai colocar o endereço completo, tá? Você pode colocar só ali de onde você é. E se você morar longe do trabalho, às vezes é melhor que você nem coloque. Porque às vezes você tá, né, vai colocar ali, o profissional pode ler onde você mora e falar, ih, essa pessoa, né, precisa de 2 horas para chegar aqui, melhor não. Então, nesse caso, você ainda pode omitir o seu endereço. Aí vamos para a segunda coisa, que é esse primeiro parágrafo ali contando sobre a sua trajetória profissional. E aí ele tem uma diferença. Eu lembro que no Brasil, os currículos que eu fiz de estágio, eu tinha essa parte também falando sobre os meus objetivos. Se você está buscando seu primeiro emprego, assim, de todos, né? Você está se formando agora e está buscando o primeiro emprego, você pode colocar sim o seu objetivo profissional. Mas se você já tem experiência e você está, na verdade, indo levar coisas para a empresa, na verdade, é mais interessante que você coloque o que você tem para acrescentar. Então é um grande ponto de venda e é melhor você focar muito mais no que você tem para trazer para a empresa do que o que você deseja para você. E aí vamos para experiência, no caso de quem já tem alguma experiência de estágio ou profissional, ou então qualificação. Depois da experiência, você ainda pode colocar uma seção de habilidades. Tem gente que coloca essa habilidade um pouco antes da experiência, isso também vai depender do que vai estar te vendendo mais neste momento. E aí nessas habilidades você pode colocar softwares que você, né, precisa utilizar nesse emprego que você sabe, você pode colocar até algumas habilidades interpessoais. Eu particularmente gosto muito de colocar tudo que é muito importante lá no primeiro parágrafo mesmo e também ao longo da descrição das atividades. Mas você tem essa opção de colocar mais uma vez, principalmente para poder deixar o seu currículo mais fácil de ser pesquisável quando ele vai para um banco de dados. E aí depois você tem a sua parte de educação. Não precisa ficar colocando todos os cursos que você fez da vida que não são relacionados à vaga. Lembra que é um resume, então é um currículo, você está basicamente resumindo ele ali para o cargo que você quer. E é por isso que esses currículos geralmente têm 1 a 3 páginas. Não precisa ter um currículo muito longo, não precisa ser aquele currículo de uma página só e deixar um monte de coisa de fora, porque você tem que ter pelo menos um espaço relevante ali para você conseguir se vender e trazer o que você teve de mais interessante dentro da sua experiência. E aí, nessa parte de qualificações, você vai colocar, obviamente, os cursos que você fez, você pode colocar ali na ordem das últimas coisas que você fez para baixo, ou você pode colocar também do curso mais alto para baixo. O normal seria essas duas coisas estarem alinhadas, mas infelizmente, como muitas vezes a gente vem para a Austrália com graduação e aqui a gente não quer fazer uma pós-graduação por conta do preço e faz cursos VET, né, cursos vocacionais com um nível inferior, pode ser que não esteja na mesma ordem nos dois casos, né? E aí vai do seu bom senso e entender o que vai te vender melhor para a vaga que você quer aplicar. E após isso, você pode colocar as suas referências. Eu gosto de colocar que essas referências serão disponíveis, né, o número, o e-mail será disponibilizado para o empregador caso eles me peçam. Por que eu gosto de colocar isso? Upon request. Ou alguma coisa nesse sentido. Porque aí eu tenho tempo de preparar a pessoa que eu vou passar a referência para não acontecer de ligarem para ela e falar assim, e não saber exatamente por que está recebendo aquela ligação. Então, eu gosto de fazer desta forma. E ainda dentro de formato, nessa parte da experiência, é muito importante você colocar ali os seus tópicos, né, em tópicos, as suas responsabilidades, né, as tasks que você fazia dentro da empresa, e se puder, colocar também conquistas, que é tudo aquilo que você fez para além do que você foi pago, resultados legais que você atingiu, e aí colocar isso com números, com porcentagens, vai fazer com que você consiga provar que você realmente conquistou algo diferente ali, tem uma capacidade de trazer o que você aprendeu e o que você realizou para este novo empregador.
O segundo ponto seria já o conteúdo. O que eu vejo muita gente errando aqui, que eu quero que você faça da forma certa? É, inclusive, entender quais são os nomes dos cargos. Tem muito nome de cargo em português e inglês que é igual, mas que as funções, as responsabilidades dos cargos são diferentes. Então você tem que entender primeiro como chamavam, né, como chamam aí os profissionais que atuaram nos cargos que você atuou no Brasil, porque assim você consegue colocar isso no seu currículo de uma forma muito mais relevante. E, da mesma forma, com as suas responsabilidades e conquistas. Você tem que escrever isso na linguagem daqui, da forma que eles geralmente falam, com verbos fortes, mostrando que você vai dar conta, sim, de fazer o que eles precisam dentro dessa empresa. Outra coisa que eu gosto, né, e já seria o terceiro ponto, é a questão da adaptação. É todo mundo que adapta o currículo quando vai fazer uma aplicação? Não é todo mundo, tá? O que eu gosto de fazer, o motivo pelo qual eu gosto de adaptar, é porque em maioria dos empregos que eu tive aqui na Austrália, eu tive alguns pontos de desvantagem. Então, os primeiros 2 empregos que eu busquei aqui na Austrália, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência local e eu tinha um inglês fraco. Então, não adiantava eu tentar fazer um currículo e tudo, e mandar o mesmo currículo para um monte de vaga, porque eu teria ali concorrentes aplicando, né, para a mesma vaga que eu, e que chamariam mais atenção por já terem experiência, por terem, às vezes, se formado aqui, por já estarem trabalhando em algum lugar e tudo, e eu queria vencer essas 2 coisas. E a terceira, né, que também era muito importante, que é a questão do meu visto. Eu estava no visto de estudante e eu precisava de chamar tanta atenção que os empregadores quisessem me contratar assim mesmo. Então, os primeiros 2 empregos foram até casuais, eu nem consegui emprego part-time. O meu terceiro emprego, eu ainda estava mais ou menos nessa mesma pegada. O inglês fraco, ainda estava no visto de estudante, só poderia trabalhar 20 horas por semana naquela época, né? Hoje em dia são 24 horas por semana. E nesse terceiro ponto, eu comecei a mostrar alguma experiência ali, porque eu tive esses 2 casuais, então eu consegui colocar um pouquinho dessas experiências. Mas ainda assim, não eram experiências muito relevantes para o cargo que eu queria, porque eu fui na cabeça de outras pessoas e fui buscar por um cargo que não era exatamente o que me levaria para ter um emprego que me daria chance de conseguir o visto, né, que um visto de trabalho, ou que me trouxesse uma satisfação maior. Eu estava trabalhando em cargos que eu ficava trabalhando só eu e o computador. E eu sou super comunicativa. Eu gosto de conversar, eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de um dia dinâmico. E não tinha nada disso nesses 2 primeiros casuais, nos cargos que eu peguei nesses casuais. E aí eu consegui colocar isso no currículo, mas assim, não estava vendendo 100%. De qualquer forma, se você não sabe ainda para qual cargo você não quer cometer esse mesmo erro que eu cometi aí, de começar por um cargo que não era exatamente o que eu poderia ter começado, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, para você estudar o mercado, o seu mercado aqui. E esse estudo vai te ajudar tanto a descobrir o nome dos cargos, quanto a descobrir qual que é o melhor cargo para você trabalhar, que possa estar alinhado aí com seus objetivos futuros. Sejam esses em relação a uma profissão que esteja em demanda aqui para você conseguir um visto de trabalho ou residência permanente, ou porque um cargo que vai te ajudar a ter a satisfação profissional que você quer e aprender, melhorar o vocabulário técnico e tudo, seja para melhorar e para usar aqui na Austrália, ou seja para voltar para o Brasil com inglês técnico e conseguir um bom emprego lá quando você voltar. E aí, o fato de precisar desses diferenciais o fato de eu ter esses pontos negativos, digamos assim, que eu teria que negociar e me vender e tudo, até porque a maioria das vagas que estavam disponíveis eram vagas full-time, eram vagas de período integral, e eu precisava de trabalhar apenas meio período, e eu vi a necessidade de fazer isso. E foi isso que eu utilizei com uma dezena, mais de 100 mentorados aí, mais de 100 clientes, que eu ajudei durante o processo deles conseguirem um emprego na área deles. E eu vi que realmente funciona. Então, o que eu indico para você é que você consiga fazer, além do currículo no modelo australiano, de fácil adaptação. Porque se ele ficar fácil de adaptar, você consegue, em pouco tempo, assim que você viu uma vaga que você realmente gostou,
pegar esse currículo, adaptar as coisas que você precisa e entregar um currículo para o recrutador ou para a empresa que realmente te venda e que mostra que você é o candidato certo para aquela vaga. Se você quer buscar, você está aplicando já, ainda não conseguiu seu emprego aqui na área e não está entendendo por quê, eu vou deixar um vídeo para você assistir aqui que vai te ajudar nesse processo.